Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai subir aqui em cima, executar todas as linhas. A gente tem os valores que foram dados, né? Eu posso copiar essa coluna inteira, tá? Aqui ele não está permitindo copiar. Deixa eu colocar os dados, só os dados. Aqui ele também não permite copiar. Deixa eu subir e eu forçar com o Ctrl C. Ctrl C. Deixa eu voltar lá, mini tab, colocar aqui o Ctrl V. Pronto, forçando ele foi, né? Segura, seleciona lá, segura a tecla Ctrl do teclado, mais a letra C para copiar e aqui colar. A gente percebe que esses dados vieram aqui em formato de texto, né? Essa é a primeira coisa que a gente percebe. E também vieram, a segunda coisa percebida é que o divisor deles é o ponto, né? E para aqui no Brasil a gente usa a vírgula para dividir, né? Quando a gente fala de centavos. Ou centavos, ou então quando a gente fala de unidades em si, né? A gente divide com vírgula. Então aqui, ó, eu vou vir nesse botão de localizar, eu vou localizar tudo que tiver um ponto, tá? Substituir ponto por vírgula e aqui substituir todos. O Minitab concluiu, então ele já substituiu todo mundo aqui de ponto para vírgula. Como está em texto ainda, posso vir aqui em formatar coluna para decimal fixo, duas casas decimais, ok. Agora sim ele reconheceu como número. Pessoal, qual é a situação? Se está com dificuldade de tratar esses dados do Minitab, você pode copiar eles, cola no Excel, lá você dá o Ctrl U para substituir, né? E aí você vai trocar vírgula por ponto, já coloca formatado lá em formato numérico, e aí dá um Ctrl C no Minitab, Ctrl V no Minitab, esses dados já prontinhos, tá? É uma possibilidade, tudo bem? Aqui eu vou colocar distância, tudo bem? Ok, então aqui você tem os seus dados, tem 40 dados de distância. Imagina que você fez um lançamento a cada 1 hora e você quer acompanhar uma carta de controle para saber se você está dentro ou se está fora, tá? De condições relacionadas ao controle do seu processo, tá bem? Além do controle do processo, nós temos os limites de especificação. Eu não vou falar desse, eu não vou adicionar agora, nesse momento, um limite de especificação, tá? Eu vou pedir apenas que ele me dê uma carta de controle, tudo bem? Então eu vou vir aqui na aba de Stat, dentro de Stat, cartas de controle, como a gente já viu, né? A gente tem cartas de variáveis para dados individuais e a carta IAM. Porque IAM, se você remontar, né, verificar novamente, mais para trás, aquela grade de possibilidades, qual é a carta que a gente usa para esse tipo de coleta de dados, vocês vão entender que como a gente coletou um subgrupo de tamanho único, um subgrupo de tamanho 1, né, a cada 1 hora, a cada período de tempo, eu fui lá e peguei um dado, eu fiz um lançamento por hora, então meu subgrupo é tamanho 1. Se eu tivesse feito 10 lançamentos por hora e pego os valores de 10 lançamentos, meu subgrupo seria tamanho 10. Aí a minha carta de controle já seria a x barra s, tá? Só para recapitular, deixa eu ir aqui uma coisinha. Só para recapitular para você, aqui já tem um bom resumo de qual é a carta que a gente deve utilizar. Ó, se o meu tipo de dado for contínuo, como é o caso dados variáveis, né? Ou seja, dados numéricos, que a gente usa um equipamento para medir, tá? Tudo que é contínuo a gente usa um equipamento para medir. Pensou em usar um equipamento para medir, é contínuo, tá? Então, como nesse caso, o preço do chocolate é contínuo, o volume da água, o volume de uma garrafa d'água é contínuo, pH, temperatura, tudo que tiver numa escala de valores também é contínuo, tá? Então, tipo de dado contínuo. Você vai coletar ele em subgrupos? Não. Então é uma carta IAM. Por que a gente diz que IAM não é subgrupo? Porque a definição de subgrupo é quando a gente tem vários valores dentro do subgrupo, 2, 3, 4, mas eu também posso dizer que essa aqui é um subgrupo de tamanho único, ou um subgrupo de dado individual. Mas ele pergunta, dados coletados em subgrupos? Não. Seria a carta IAM, tudo bem? Se os dados foram coletados em subgrupos, que ele considera subgrupos aqui, mais de 2 dados a cada período de tempo, né? Mais de duas coletas, né? Não seriam 2 coletas, mais de dois dados por período de tempo. Exemplo, se eu fosse a cada hora e coletasse 2 amostras de lançamento a cada hora, então ele considera um subgrupo a partir do tamanho 2, tá? Então, dados coletados em subgrupos, sim. O tamanho do subgrupo é até 8, é de 2 a 8, é a carta X barra R. Se você fosse coletando, né, de 2 a 8 lançamentos a cada período de tempo, seria a carta X barra R, tá?
2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 lançamentos por hora. Seria a carta X/R. Se você está coletando mais de 8 lançamentos por hora, excluindo ele, né? Aí você utilizaria a carta X/S. Ou seja, você está coletando 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50 mil lançamentos por hora. Seria a carta X/S. Tudo bem? E a gente tem também as cartas de atributo. Atributo é aquilo que você classifica. Se você classifica algo, isso é um tipo de dado de atributo, sem sombra de dúvidas, tá? Então, dentro de atributo, o que você está contando, né? São os itens defeituosos ou defeito por unidade. Itens defeituosos seria aqui a quantidade de defeitos. Qual é a quantidade de defeitos que você tem dentro dessa linha de produção? Tá? Usaria a carta P. E defeitos por unidade é qual é a quantidade de defeitos em cada peça. Tá? É aquela mesma lógica. Esse óculos, quando eu for fazer numa ótica, tá? Ele pode ser defeituoso por ter apenas um defeito, ou seja, o nome aqui Ray-Ban está apagado, é um defeito nessa peça. Por causa desse defeito, esse item todo se tornou defeituoso. Se eu estou contabilizando a quantidade de defeituosos, aí a minha carta é essa aqui da sua esquerda, que é a carta P, itens defeituosos, tudo bem? Mas imagine que num outro óculos, numa outra armação, eu tenho o Ray-Ban danificado. Além do Ray-Ban danificado, ele está vindo sem a plaqueta interna, que é essa parte que encosta no nariz, sem a plaqueta interna. Aí ele está vindo também com a ponte danificada. Ó, eu já tenho 3 defeitos na mesma armação. Esses 3 defeitos na mesma armação fazem com que essa armação seja um item defeituoso. Ou seja, a contabilização ou a contagem de itens defeituosos pode ter relação com vários defeitos por item. Se eu quero medir a quantidade de itens defeituosos, independente da quantidade de defeitos por item, né? A quantidade de itens defeituosos, eu uso uma carta P, que é essa carta que está aqui embaixo, tá bem? Caso eu esteja medindo a quantidade de defeitos por unidade, ou seja, essa unidade tem 3 defeitos, aquela tem 2, aquela tem 5, aquela tem 4. Se eu quero fazer uma avaliação de defeitos por unidade, aí eu usaria a carta O. Tá explicado. Tô com dúvida, Israel? Abre aqui as abas e vai lendo. Clica no botão mais aqui embaixo, ó, e vai lendo, que ele vai te dar uma aula exatamente declarando vários outros detalhes que você pode aprender mais, né? Porque a ideia é, ninguém ensina tudo num curso. O curso é para instigar você a estudar o que você julga necessário para aplicar no teu dia a dia. E especialista é aquele que passa muitos anos estudando todas as ferramentas relacionadas àquele tópico que ele estuda, tudo bem? Então, nada pensando que você vai se tornar um especialista em carta de controle, até porque hoje eu não me considero um amador. Eu posso dizer que eu me considero um profissional em cartas de controle. Especialista é outra situação. Especialista eu vou ser daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Tudo bem, pessoal? Essa é a ideia, ok? Então, vou voltar para onde eu estava, que seria aqui em Stat, né? Cartas de controle para dados individuais. Já expliquei a você o porquê. E eu vou colocar aqui a carta IAM, tá? Na carta IAM eu vou escolher qual é a coluna em que estão os meus valores, tudo bem? Eu tenho aqui várias opções, tá bom? Múltiplos gráficos, escala, se eu tiver aqui uma relação, deixa eu pensar se eu coloco isso para vocês ou não, eu vou explicar lá. Aqui eu tenho os meus rótulos em que eu posso nomear esse gráfico em si, eu posso dar um título mais específico, né, mais remodelado ao meu contexto, né. Eu trabalho numa empresa de catapultas, então eu posso colocar aqui, carta de controle para dados individuais. Subtítulo, avaliação da catapulta série tal, série XYZ, série 2425, o nome da série dela, né? Posso ter um segundo subtítulo, nota de rodapé, posso ter muitas coisas, né? Nota de rodapé eu posso adicionar um contexto dizendo essa carta apresenta um controle estatístico assim, assim, assim. Aí aqui você faria essa alteração, tudo bem? Então, opções de dados eu não vou colocar. Em opções de IAM, aqui em testes, eu posso realizar todos os testes para causas especiais. Ficou difícil acompanhar? Opções de IAM, testes, está marcado aqui realizar testes selecionados, eu coloco realizar todos os testes para causas especiais. São aqueles testes que a gente acabou de comentar agora há pouco, tá? Nessa aula anterior, tudo bem?
Eu vou realizar todos os 8 testes. Aqui esses outros, né? Eu não vou abordar porque aí seria um curso muito mais assim avançado de controle de processos, né? Para a gente abordar tópico a tópico desse aqui. Mas curiosa, entra e começa a fuçar que você vai acabar aprendendo muita coisa também, tudo bem? Vou clicar aqui em OK, OK novamente, e aí eu vou ter a minha carta de controle, ou as minhas cartas de controle, né? Pelo menos duas. Aqui eu tenho a carta de controle, a carta IAM de distância, em que eu tenho aqui em cima os valores individuais e aqui embaixo a amplitude móvel, tudo bem? Olha, o que é que eu percebo aqui? Eu estou percebendo que em relação aos meus limites de controle, né, eu não estou infringindo aquela primeira regra, saindo dos limites de controle, e aqui não está sendo demonstrado nenhuma causa especial de variação atuando sobre o processo, né? Nenhuma causa especial de variação atuando sobre o processo. Tudo bem, pessoal? Aqui são valores individuais, que é o próprio valor que você encontrou do lançamento, né? Essa observação é no período de tempo. A gente fez 40 lançamentos, né? Então, se você perceber que é 1, 5, 9, 13, 17, 21, são os lançamentos que você fez. Se você fez esses lançamentos baseando-se em horas do dia, aí você poderia ter outra avaliação, tá bem? Eu vou colocar aqui para a gente ver como que ficaria. Ok, pessoal? Tudo bem essa primeira aqui, né? Que fala dos valores individuais. Já aqui embaixo, a amplitude móvel vai mostrar a comparação de amplitude para cada uma dessas observações que a gente teve. Essa amplitude está aumentando e está diminuindo com o passar do tempo, tá? Aqui eu tenho a média das amplitudes e para fazer essa amplitude móvel eu faço uma avaliação entre as diferenças do valor que eu encontrei e o valor da amplitude. E aí eu tenho essas diferenças sendo somadas, indo para cima e para baixo. Mas aqui, em relação à amplitude, o menor valor da amplitude é 0, né? E o maior valor da amplitude eu não estou passando, né? Não estou descumprindo nenhuma regra para que eu tenha uma causa especial de variação atuando aqui. Essa carta de controle está muito bonitinha, né? Mas vamos começar a mexer, a mudar, porque a gente vai vendo alguns casos específicos, tá? Primeira coisa que eu quero observar com vocês aqui. Essa observação de baixo está um pouco complexa, porque eu não sei qual foi a hora do dia, por exemplo, em que a gente teve essa avaliação. Então eu posso vir aqui e digamos que eu faço, aqui eu vou colocar assim, fica melhor. Ó, dia 1, 8 horas da manhã, né? Mas aqui, porque ele quer que seja, poxa. Vamos colocar a data então. Vamos imaginar uma data hipotética, né? 1 de abril de 2025. 1 de abril de 2025, eu vou colocar 0800. Pronto, não é válido porque ele está aqui em formato de... Deixa eu mudar logo para a data. Vou colocar aqui. Eu vou formatar a coluna, colocar em formato de data. Deixa eu colocar data. Vou colocar aqui data hora. Vou botar assim. Pronto. Pronto, ficou melhor aqui, data hora. Aqui eu vou colocar 8 horas da manhã. Aqui eu vou dar um Ctrl C. Ctrl V. Substituir. Aqui em cima eu vou colocar 7 horas da manhã. Eu acredito que aqui ele já vai conseguir entender. Selecionar e vou descer. Opa. Entrou no dia 9, ótimo. Aí imagina que eu coletei esses dados aqui, tá bem? Dentro dessas datas, ó, dia 8 de janeiro, 7 horas da manhã, eu coletei 8 também, 9, 10, 11, até o dia 9, 22 horas, tá? Coletei hora a hora. Aqui seria a hora da coleta, né? Tudo bem. Em posse disso aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso reabrir essa carta de controle e aqui embaixo eu tirar essa observação, foram 40, e colocar as horas para fazer um acompanhamento hora a hora e o gráfico vai ficar muito mais visual, vai ficar muito mais fácil de ser lido, tudo bem? Então vamos lá. Eu posso vir em Stat, cartas de controle,
dados individuais IAM, ou eu posso clicar em Ctrl E. Ctrl E, pronto, mas Ctrl E vai abrir essa última janela. Porque esse Ctrl L abre a última janela. Como a última janela que eu abri foi essa de adição da hora, aí ele não abriu a que eu queria, que era da carta. Mas vamos aqui. Stat, cartas de controle, individuais, IAM. Não abriu isso aqui? Seria agora, Ctrl E, ele voltaria para ela. Seria a última que eu abri, tudo bem? Variável não mudo, tá? Aqui em escala, menu de escala, eu posso vir aqui em tempo, em estampa, e aqui dentro, na estampa, eu coloco as horas, ok? Pronto. Se eu fizer isso aqui, eu já vou ter uma avaliação nova, tá? Em que eu vou ter aqui embaixo as datas e horas em que eu fiz a minha avaliação, tudo bem? Se você não está achando interessante ainda, posso dar 2 cliques para editar, tá? Eu posso especificar os rótulos para colocar aqui. Aí eu teria que ver uma forma de digitar aqui de 1 até 40, que ele traria todas as datas, né? Ou então eu posso vir aqui, ó, em alinhamento, vou colocar 90 graus. 90 graus ele talvez já fique um pouquinho melhor, desde que eu adicione os demais aqui embaixo. Para os rótulos eu teria que vir aqui e adicionar de 1 até 40, tá pessoal? De 1 até 40 manualmente, se eu quisesse que saísse as 40 datas aqui, tá? Deixa eu ver aqui mais uma coisa que eu posso mostrar para vocês. Exibir atributos, fonte, eu posso alterar as fontes se desejar, mas não vem ao caso, tá? 45 graus mesmo, ok. Pronto, e aqui eu teria um gráfico um pouco melhor de visualizar agora com as minhas datas, tudo bem? E os valores individuais variando, tá? Agora, então, pessoal, forçando a barra, imagina que a gente tenha uma segunda situação, tá? Em que a gente vai coletar essas mesmas avaliações aqui num próximo momento, tá? Então, imagina que a gente coletou nessa semana de 8 de janeiro e depois lá para o dia 15 de janeiro a gente fez a mesma coleta, tá? Deixa eu colocar 15 de janeiro, deixa eu deletar esse aqui, colocar assim, substituir, aqui eu vou colocar para 8 horas da manhã e a gente segue a mesma lógica. Imagina que a gente coletou tudo, né? Aí a partir do dia 15 a gente foi lá e coletou mais dados, tá? Coletou mais dados. Vou fazer assim. Ok. Ok. Coletamos mais dados lá, tá bem? Aí que dados foram esses? Foram esses dados aqui, tá? Eu vou dar um executar novamente. Aí ele colocou outros dados, né? Eu vou selecionar eles. Ele não vai por aqui, mas eu forço no Ctrl C. Ctrl C, beleza? Aí aqui agora, eu venho aqui na distância, Ctrl V, substituir. Tá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é alterar o tipo de dado. Posso dar um Ctrl L, ou aperto. Ctrl L foi para a linha de comando, né? Deixa eu tirar. Ctrl. Deixa eu tirar o visualizar, deixa eu tirar a linha de comando. Aí aqui agora é Ctrl F. Ctrl F. Ctrl F. Aí eu vou substituir ponto por vírgula todos. Tá. Que aqui ele não reconheceu primeiro. Então deixa eu mudar isso aqui logo para texto. Para texto. Texto, ok. Faltante, tudo bem. Deixa eu ir lá agora. Ctrl C. Ctrl V. Substituir, ok. Aí agora, como ele está como texto com ponto, eu vou dar um Ctrl F, que seria esse menos aqui em cima da lupa, né? Substituir, ponto por vírgula, todos. Substituir todos, fechar. Agora eu posso transformar isso aqui em decimal fixo dos casos decimais. Pronto, ok. Aqui é distância 1, distância, eu vou colocar até assim, distância antes, tá? Hora antes, distância depois, hora depois. Beleza, perfeito. Aqui já montei a minha base de dados. Se eu tenho uma avaliação de antes e depois, eu quero saber se houve uma melhoria ou não houve melhoria, contou da mesma forma, o que é que eu posso fazer? Eu posso vir no assistente, carta de controle antes e depois. Aqui é a carta IAM, né? Aqui cada uma está em sua coluna, em sua devida coluna. Aqui eu posso colocar datas antes, desculpe, né? Distância antes,
distância depois, dá o OK. Aí aqui ele vai fazer algumas perguntas, por exemplo, o desvio padrão do processo foi reduzido? Não, porque aparentemente ele continuou o mesmo. Estão vendo aqui? Continuou-se o mesmo, a mesma lógica, tá? A média do processo mudou? Também não. Por quê? Porque é a mesma máquina que eu submeti a mesma variação. Se eu mudar a variação dessa máquina aqui, é muito provável que isso aqui mude. Mas aqui nessa avaliação de antes e depois é muito bom quando você tem dados antes e depois você quer comparar os dois, né? Então usem esse caminho aqui.